Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 7. Se você ainda não assistiu às partes de 1 a 6, dá uma conferida em todas as mídias sociais, nós estamos publicando os mesmos vídeos, porque a história é muito bonita, traz muito aprendizados e vale muito a pena. Esta, então, é a história de um orgulhoso senador romano chamado Públio Lentulus, nas primeiras décadas da era cristã, que teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Essa história foi escrita pelo Chico Xavier com a inspiração de seu mentor espiritual, Emmanuel, que é o senador Públio Lentulus. A parte 6, nós paramos no momento em que Jesus havia sido capturado pelos romanos, instigados pelos fariseus e doutores da lei, que queriam culpar, penalizar Jesus. Eles estavam muito incomodados com a extrema popularidade de um homem que não se vendia, de um homem que não tinha um preço, que eles não podiam fazer nenhum tipo de barganha. Então eles deram um jeito, que nós já conversamos no outro vídeo, e então prenderam Jesus. Os políticos, representantes de Roma, na pessoa de Pôncio Pilatos e outros, eles não viam nenhum crime em Jesus. E, na verdade, eles estavam se sentindo bastante incomodados em prender e punir Jesus, fosse qual fosse o motivo, porque eles estavam entendendo a ardilosidade dos fariseus e doutores da lei. Os políticos romanos, eles estavam percebendo que essa classe religiosa de Jerusalém, que eram os fariseus e os doutores da lei, eles estavam se sentindo ameaçados, eles estavam se sentindo incomodados, e eles queriam transferir para Roma a obrigatoriedade de punir Jesus, quando na verdade quem estava incomodado eram eles e não Roma. Roma não se sentiu ofendida quando vieram dizer: este profeta está falando que ele é o rei dos judeus. Os políticos romanos diziam: não, tá, mas pra gente isso não faz a mínima diferença, porque nós estamos vendo que esse é um homem pacífico, que não está pegando em armas, fazendo um levante a ponto de ameaçar Roma. Então, os dirigentes romanos, na pessoa de Pôncio Pilatos, percebiam essa ardilosidade dos doutores da lei, e eles também, ao mesmo tempo, eles tinham que tomar algum tipo de providência, porque os doutores da lei instigavam o povo, e o povo queria ver sangue, o povo queria ver justiça. Eles faziam uso, naquele momento, os doutores da lei, de um mecanismo psicológico que se chama transferência. Então, eu transfiro para o outro aquilo que eu acho feio em mim. Eu falo que o outro é que é o feio. Então, eu, doutor da lei, quero prender Jesus, mas eu sei que eu estou fazendo isso por causa de inveja. Então, eu falo, são os romanos que são os dominadores da nossa terra, que são os punidores de Jesus, e não eu, que estou morrendo de ciúmes e de inveja desse profeta aí que está me ameaçando. É um mecanismo psicológico de transferência, mas era também uma artimanha política das mais baixas, não há dúvida. Então, isso até serve para a gente pensar um pouco, quando vocês já passaram por uma situação quando você é acusado de uma coisa que é a pessoa que está te acusando que faz aquilo? Não é curioso isso? É um mecanismo psicológico de transferência. Então, quando a gente vai vendo a vida de Jesus, a gente vai vendo como ele agiu com cada um desses recursos de ataque, como é que ele foi se defendendo de cada um deles, né?
Então, os fariseus, eles reuniram o povo ali na frente do palácio do Pilatos e instigaram as massas. Então, essas mesmas massas que ovacionaram Jesus, que aplaudiam Jesus, que colocavam flores na janela, palmeiras no chão para Jesus entrar em Jerusalém, daqui a pouquinho, dali a algumas horas, estavam lá na frente do palácio de Pôncio Pilatos pedindo sangue de Jesus, né? Impressionante, né, minha gente, como o povo é manobrado, né? E como o povo é massa de manobra o tempo todo, né? Para se alcançar objetivos escusos. Então, o povo, como eles queriam ver sangue, o sangue estava demorando muito para aparecer, eles começaram a balançar lá os portões do palácio de Pilatos. E os guardas vinham dizer para Pilatos: olha, a gente está preocupado, essa massa aí está ameaçando invadir o palácio. Você pode perguntar, mas ele não tinha guardas? Tinha, mas ele não estava preparado no que diz respeito a armas para um levante. Se fosse haver um levante ali na Palestina, ele precisaria de ajuda de Roma ou de seus aliados na Síria, e ele não tinha naquele momento aquela ajuda, né? Então ele levou em conta essa questão. Tenho poucos soldados, também esses judeus aí, porque isso era muito comum, eles pegavam um para Cristo e enforcavam, apedrejavam. Os judeus viviam fazendo isso, e era, vamos dizer assim, a diretriz de Roma não se envolver nos problemas religiosos da comunidade que eles estavam exercendo ali o poder de dominação. Na verdade, Pôncio Pilatos começou a sentir medo, né, de que o palácio fosse invadido e que ele perdesse ali o domínio da situação. Neste momento, o senador Públio Lentulus, ele tem mais uma chance de se redimir com Jesus. Porque o que Pilatos faz é, sabendo que o senador Públio Lentulus está também em Jerusalém, ele manda chamar o senador, porque hierarquicamente ele era até superior a Pôncio Pilatos. E ele manda chamar o senador e fala: olha, eu queria um conselho seu, como é que eu devo proceder numa situação delicada como essa, que pode fazer um levante contra Roma, se a gente não manejar bem a situação. Públio é o Públio Lentulus que aconselha Pôncio Pilatos a devolver o preso para Herodes de Antipas, que era o rei dos judeus. Então Públio diz assim: mas eles não têm um rei? Então fala para o rei deles lá resolver o que vai fazer nessa situação, e a gente se livra dessa incumbência que também não é nossa. Muito bem. Então foi Públio que deu para Pilatos a ideia de que Jesus fosse devolvido para Herodes de Antipas, para que os judeus resolvessem os seus próprios problemas e não Roma. Sem saber que este conselho que Públio dá a Pilatos só vai causar mais martírio a Jesus, porque ele já está sendo violado em seus direitos e já está sendo agredido moral e fisicamente desde a hora que ele foi preso lá no Monte das Oliveiras. Já veio apanhando, chegou lá em frente do Pilatos, foi interrogado, também apanhou. Agora, Pilatos devolve ele para Herodes de Antipas, que era uma serpente, que era uma víbora. E Jesus vai apanhando, chega lá na frente de Herodes de Antipas, que não ia exercer naquele momento nenhum tipo de justiça, apenas tripudiar ainda mais, usando seu poder para humilhar Jesus. Ele é mais espancado ainda. Ele é mais humilhado ainda, e ainda pegam lá uma veste de rei, enfiam nele, mas a veste está toda em frangalhos. Aí fala assim: olha aí, ó, o rei dos judeus todo em frangalhos. E para coroar a crueldade,
eles pegam uma coroa de espinhos venenosos e enfincam ela na cabeça de Jesus, de modo que ele começa a sangrar e ser paulatinamente envenenado também. E devolvem ele para Pilatos. Quando devolvem dizendo, tá aqui o rei dos judeus, a gente não tem nada para fazer com ele. E quando Jesus chega de volta ao palácio, naquele estado, tendo sofrido tudo aquilo, ao palácio de Pilatos, Pilatos manda um homem de sua confiança, o Políbios. Ele diz, olha, vai lá e tenta ver qual que é a desse profeta, você diga para ele que diante das leis romanas, na qual eu, Pôncio Pilatos, sou o mandatório, sou aqui o representante, ele tem o direito de apelar, já que ele é inocente, já que ele tem provas de inocência, ele tem o direito a fazer uma apelação. Basta ele levantar a mão e dizer assim, eu peço pelo poder de Roma, apelando pela minha inocência. E aí Roma teria argumentos para colocar ordem naquela situação, dispersando o povo e dizendo, ele vai ter um julgamento justo, esse julgamento justo tem etapas, então segure aí a onda de vocês. Então o Políbios vai falar isso para Jesus. E qual não é a surpresa do alto funcionário de Pôncio Pilatos ao ouvir da boca do profeta, que fala do alto da sua dignidade, que assim eu não farei de Jesus. Da forma como você está me dizendo, eu não farei. E ele diz, mas por que não? Ele disse, para que se cumpra a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso emudece o emissário de Pilatos, ele volta para o seu senhor, para o Pilatos, dizendo que o profeta disse que ele se recusava a pedir um julgamento justo, já que ele era inocente. E então esta atitude causou grande admiração em todas as autoridades romanas, todas elas. Muito bem, nesse momento, Públio Lentulus tem um novo encontro com Jesus de Nazaré. Um novo encontro porque até então Públio estava ajudando Pilatos a tomar essas decisões, mas ele não estava ali no tete a tete com Jesus. Mas nesse momento que o mandante, o emissário volta falando que Jesus tinha aberto mão do seu direito de se defender e para acalmar a populaça que estava ameaçando invadir o palácio truculentamente ali nos portões, o Pilatos condena o Jesus aos açoites. Ele falou assim, bom, já que esse povo quer sangue, se a gente condenar ele aos açoites, eles vão ver sangue e aí eles acalmam. Ou seja, por que para acalmar a população ele não pegou alguém do povo que estava tentando invadir o palácio e falou, vem aqui, você está tentando invadir o palácio, vou te açoitar. Por que o açoite tinha que ser em Jesus e não em alguém que estava sendo mais subversivo do que supostamente Jesus? Porque querer invadir os portões do palácio é estar cometendo uma rebeldia. Por que não pune esse? Não. Mandou punir com mais açoites ainda Jesus e o povo ficar ali olhando para acalmar o povo. Olha a estratégia, minha gente, para acalmar o povo. Bem, queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Espero vê-los no episódio 8. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais, ative os sininhos das notificações. Eu vou te fazer um convite para uma palestra na continuação deste livro, que é o livro 50 anos depois, uma palestra presencial. Necessário fazer a reserva. Um abraço e até lá!